Então, bom dia. Hoje a aula vai ser só de exercícios, que eu acho que é bom para vocês já irem treinando, já não deixarem para próximo da prova, que é muita coisa, viu? É muita coisa porque eu já estou tirando muito, sim, eu já vou pular muitos exercícios, muitos capítulos. Aí aqui é da página, eu não sei qual é a edição que vocês têm, mas é página 182, tá? Do Guidorismo. Vamos começar com, por exemplo, primeira questão, né? E aí, como eu falei na aula passada, né? O que eu falei na aula passada foi as derivadas parciais. Por exemplo, essa questão aqui, ó, essa função, na verdade. X cubo. Pessoal, não deixem para fazer isso aqui de última hora, viu? Apesar de vocês já estarem acostumados com isso. Mas pelo menos revisem alguma coisa até lá, né? Essa função aqui, né? Aí eu quero calcular nessa questão as duas derivadas, a com respeito a x e a com respeito a y. Eu vou só reescrever essa função aqui para colocar como fração x cubo mais y ao quadrado. É isso, né? Aqui no exemplo está mais 3, né? Eu botei mais 2 aqui, mas não vai influenciar em nada. Mas eu vou colocar igual que está no livro. Assim, tá? Ah, e aqui é raiz cúbica. Aqui no livro é raiz cúbica. Pronto. Então a função é raiz cúbica de x ao cubo mais y ao quadrado mais 3. Aí você sabe, para derivar é sempre melhor colocar assim, né? Elevado a um terço. Agora eu vou derivar. Vou calcular as duas derivadas, tanto com respeito a x quanto com respeito a y. Aí aqui, como eu falei, né? Você pode colocar esse ponto aqui, ou pode deixar omitido, dependendo muito do que a questão do exercício quer. Ok? Como notação, né? Então vamos lá. E como é que você deriva, por exemplo, esse tipo de função? Vocês lembram lá do cálculo 1, né? Quando eu quiser ou não, aí depende, mas vamos supor que vocês estão lembrando. Quando eu tenho uma função elevada a n, como é que você deriva isso aqui? O n desce, né? Ó. Esse n aqui desce. Aí eu vou perder uma unidade aqui, vezes a derivada do que está dentro, né? Assim, regra da cadeia, né? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Ali o expoente vai descer. É um pouco embaçado, né? Então, um terço. Repito tudo isso aqui, tá? E aí, vezes a derivada do que está dentro agora. Esse que eu falo que está dentro é o que está dentro do parêntese. Aí eu vou colocar, como eu estou derivando com respeito a x, eu vou colocar, eu não vou derivar agora, eu vou colocar só assim, vezes dx dessa função aqui. Só para fazer com mais calma. Agora repito, né? Um terço
E aí, 1/3 menos 1 menos 2/3, né? Vezes, agora sim eu vou derivar com respeito a x. Então vai ficar, ou em relação a x, né? Vai ficar 3x. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. X ao cubo com respeito a x vai dar 3x ao quadrado. O y, como ele está sozinho, a derivada dele é zero. E o 3 também, como ele está aqui só, a derivada dele é zero. Então vai ficar zero nos dois, tá? E aí é só repetir, né? Observe que esse 3 eu posso cancelar, né? Posso cancelar esse 3 aqui, ó. E tá vezes isso, né? Vou apagar esses zeros aqui. Ok? E aí você pode... Então isso aqui vai ser igual a x ao quadrado sobre... Ou sobre aquilo ali elevado a 3 meios, tanto faz. Ok? Sim, né? 2/3. Ok. Deixa eu ver aqui se escrever alguma coisa aqui. Nada, né? Vamos lá. Como eu falei, pessoal, não deixem para fazer alguns exercícios ou tentar, porque senão vocês não vão entender nada das outras aulas. Agora eu vou fazer com respeito a y, a mesma função, tá? Só para eu não ficar subindo, eu vou escrever ela aqui em cima, depois eu apago. Pronto. A mesma coisa, né? Vai descer 1/3, ó. Aí fica 1/3 menos 1 vezes agora, como a derivada do que está dentro, e aí como eu estou derivando com relação a y, eu coloco dy. Então aqui repito, né? E 1/3 menos 1 é menos 2/3 novamente, vezes, e aqui quando eu for derivar, ó, zero nesse, né? Porque como eu estou derivando agora em relação a y, tudo que não é y que tá sozinho, a derivada é zero. E aí só sobra o y ao quadrado, que a derivada dele é 2y. Ok? Esse aqui você já pode até parar aqui, né? Se você quiser simplificar um pouco mais, você pode escrever assim. Ok? Então tá aqui. A derivada do y, a derivada do x. Aliás, com respeito a y e com respeito a x. Ok? Deixa eu fazer mais um aqui. Ó, por exemplo, letra J dessa questão. X ao quadrado mais y vezes ln de... Isso aqui. E aqui eu tenho um produto de duas funções, então eu vou ter que usar a regra do produto, né? Para calcular as duas derivadas. Então, dz dx. Aqui eu não vou colocar o ponto aqui não, tá? Por exemplo, não vou colocar aqui.
E aí eu tenho que derivar, usando a regra do produto, né? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. E aí, como eu estou derivando com respeito a x, eu vou fazer assim. Deriva primeiro, só que eu não vou derivar, eu vou só colocar dessa forma para a gente efetuar depois. Deriva a primeira com relação a x vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí a segunda é simplesmente ln, né? Eu não derivei ainda, né? Agora sim, então isso aqui vai ser igual a derivada dessa, né? Como é com relação a x, eu derivo somente essa primeira, porque essa segunda aqui vai zerar. Aí vai ser 2x vezes aí eu repito, né? Mais, repito agora aqui, vezes a derivada do ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você tem que lembrar que quando eu derivo lá do cálculo 1, né? ln de uma função, eu derivo isso, a derivada é 1, na verdade eu vou colocar assim, f' de x sobre f de x. Tá? Quando você deriva ln de alguma função aqui dentro, o resultado dá sempre esse. Aí aqui é a mesma coisa, então vai ficar o quê? 1 sobre o que está dentro ali, né? Que é x quadrado vezes y quadrado. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Eu vou escrever do jeito que está ali, né? É a derivada do que está dentro, mas a derivada do que está dentro com relação a x é simplesmente 2x, né? Então é 2x sobre x quadrado mais y quadrado. Ok? Isso aqui, inclusive, dá para cancelar, né? Para cancelar aqui, ó. E aí ficou 2x vezes ln de x quadrado mais y2 mais 2x, né? Ok? Se você quiser também botar o 2x em evidência, mas agora vamos para a segunda, né? Lembrando que a função é x quadrado mais y ao quadrado, ln disso, né? Só que eu não tenho que ficar subindo lá. Então, novamente, eu vou ter que usar a regra do produto, né? Só que com relação a y. Então, vai ficar d dy vezes a segunda mais a primeira aí vezes a derivada da segunda, né? Só que eu não vou derivar ainda. Vou só colocar. Lógico que você pode fazer direto, né? Já ir colocando a derivada sem problema nenhum aqui. Agora que eu derivo, de fato, né? Qual é a derivada desse com respeito a y? Novamente, esse aqui agora é constante. E eu derivo só o y, então vai ficar 2y vezes o ln mais. Agora vem para cá, né? Repito esse primeiro parêntese aqui. Vezes agora a derivada desse sobre. Aliás, em relação a y. É a mesma ideia. É a derivada do que está dentro. Agora a derivada desse é 2y dividido pela expressão que está dentro. Né? Aqui a mesma coisa eu posso cancelar, né?
Pronto. Ok? Vocês não tentaram questões além dessas aqui, não, né? Não. Então vamos lá. Então eu vou fazer algumas aqui aleatórias, viu? Por exemplo, a quinta. Vamos ver o que acontece. A quinta está dizendo assim, ó, seja Z, Z igual a X vezes seno de X sobre Y. E aqui ele está dizendo assim, verifique que X dz dx mais Y dz dy é igual a Z. Então, basicamente é o seguinte, Z é essa função, e ele está pedindo para ser verificado que vale essa igualdade. E como é que se verifica alguma coisa, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver esse lado aqui, ó, esquerdo, fazer o cálculo e encontrar aquele vale Z, que vale essa expressão aqui, x seno de x sobre y, depois de ter feito todo esse cálculo aqui. Então, a gente precisa primeiro calcular essas duas derivadas. Depois de calcular as duas derivadas, efetua essa multiplicação, x vezes a primeira derivada, mais y vezes a segunda. Primeira derivada não, x vezes a derivada em relação a x, mais y vezes a derivada em relação a y, faz um cálculo e a gente vai encontrar que vai ser igual a z. Então vamos lá, né? Então a função é x seno de x sobre y. E aí eu vou calcular a derivada, né? dz dx. Observem aqui que eu vou ter que usar a regra do produto. Porque eu tenho x aqui, é um produto, né? De duas funções, x e a outra é seno disso. Aí novamente eu não vou efetuar não, eu vou só colocar a função para não ficar muito rápido. Vocês acompanharem. Então vai ficar a derivada da primeira, né? Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, ok. Agora a gente vai efetuar mesmo, né? Com a derivada do x com respeito a x dá 1, né? Repito esse. Agora, a derivada desse aqui com respeito a x, como é que é? Eu derivo o cosseno, né? Você tem que lembrar que quando eu quiser derivar seno de uma função, seno e aqui dentro é uma função, a derivada disso é a derivada do seno, que é cosseno, né? É f de x vezes, perdão, f' de x vezes o cosseno de f de x. Regra da cadeia, basicamente. Você deriva o seno normal, cosseno, repete o que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. E aí, por exemplo, a derivada dessa expressão aqui com respeito a x, né? Vou fazer aqui, ó. Quando eu calcular d dx disso aqui,
Isso aqui dá 1 sobre y. Né? Imagine aqui, por exemplo, que o y é 2, só para só para fazer uma comparação. Quando eu derivo isso aqui, vai dar 1 meio, né? É como se, como o y é constante, é como se o y fizesse o papel do 2 aqui, ok? Então, a derivada de tudo isso aqui, ó, vai ser o quê? A derivada dessa expressão aqui, que é 1 sobre y, vezes, só uma moto aqui, vezes cosseno da expressão que está dentro. Assim, ok? E aí eu só ajeito aqui, né? Pronto. Então a gente vai conservar isso aqui por enquanto, porque eu vou usar depois, né? Agora eu vou calcular a derivada com respeito a y. Lembrando que a função, só para a gente, é x seno de x sobre y. Com respeito a y, agora não tem derivada do produto, né? Porque aqui, esse aqui é constante, né? E aí a derivada simplesmente vai ser o x vezes a derivada desse, né? Vai ser x vezes a derivada desse seno com respeito a y. Muito bem. Aí a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, quando eu quiser derivar seno de alguma coisa, eu derivo, né, a função vezes o resultado disso aqui, né, é a derivada da função vezes o cosseno de f de x. Aí é só imitar, né? Então vai ficar x vezes... Aí a derivada do que está aqui... Agora muda um pouquinho, né? Que a derivada dessa expressão que está aqui dentro, ó, com relação a y, é um pouco diferente. Agora eu estou derivando em relação a y, tá? Fica melhor escrever assim, ó. A menos 1. E aí, como é que eu derivo isso aqui, né? Como o x é constante, eu mantenho x vezes... Aí derivo o y a menos 1, que é desce o expoente, e aí y elevado a menos 2. Ou, se você preferir, menos x sobre y ao quadrado. Então, essa é a derivada da expressão que está dentro. E aí, agora eu escrevo usando essa regra aqui, né? A derivada do que está dentro, que é menos x, eu acabei de fazer, vezes cosseno da expressão que está dentro. Ou seja, né, esse produto aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos x quadrado sobre y quadrado vezes cosseno. Tá? Então, eu já tenho as duas derivadas, tanto a com respeito a x com respeito a y. E agora o exercício pede para verificar aquela igualdade, né?
y, vai dar z, e aqui travou o bicho aqui. Ah, voltou. É exatamente o que a gente vai verificar agora, né? Quanto é que vale x vezes dz dx mais y vezes dz dy? Então, aí quem é x? Eu vou lá, que eu calculei, né? É seno de x sobre y. Vou abrir um colchete aqui. Mais x sobre y cosseno de x sobre y. Agora mais y. E aí eu vou substituir agora dz dy. Que eu acabei de calcular, né? Que é x quadrado, mas aqui tá aqui no quadrado vermelho. X quadrado, y ao quadrado. E agora eu tenho que fazer esse cálculo aqui, né? Tem que encontrar que dá z. Agora aqui é a parte mais fácil, que eu vou distribuir z vezes esse. X vezes esse, x vezes esse, e aí depois multiplica aqui. Aí x vezes aquele vai ficar x quadrado y. Y vezes esse, vocês observam que vai cancelar, ó, esse y aqui com esse quadrado. Aí vai ficar, como tem um menos ali, vai ficar menos x2. E aí, zero, tá vendo? Esse aqui vai cancelar com esse. Porque os dois são iguais. Só sobrou x seno disso. E isso aqui é exatamente z. Lá no começo, a função z é exatamente isso, né? X aqui de azul. X seno de x sobre y, ok? Ok, então dá z. Então, geralmente essas questões vocês verem, verifique alguma coisa, você tem que desenvolver um dos lados e chegar que vale o outro, né? No caso aqui, verifique isso aqui. Desenvolve um lado, nesse caso é mais fácil desenvolver o lado esquerdo, faz todos esses cálculos e encontra que vai ser aquilo que a questão pede, né? Alguém não entendeu alguma coisa ou não entenderam nada? Não estão no estágio ainda de não entender? Ou de, enfim. Tá dando para entender, né? Eu tô fazendo o mais devagar possível. Para vocês. Assim, tem muita relação com o cálculo 1, porque tecnicamente, você escolhe uma variável para derivar e deriva. Ok? Eu vou fazer alguns exemplos aqui com 3 variáveis. Eu não marquei, mas, por exemplo, quando são 3 variáveis, né? Porque aqui eu fiz com 2, né? Mas se fossem com 3, o raciocínio é a mesma coisa. Estou procurando aqui uma fácil, mas eu não estou achando. Aqui, ó, é na página 187. Essa página tem 6 questões, tá?
Ela tem 5, mas a seguinte tem mais duas. Por exemplo, ó, aí a primeira, letra A, é assim, f de x, y, z. Ou seja, a função aqui ela tem três variáveis, x, y e z. Ela tendo três variáveis, significa que eu posso calcular a derivada parcial com respeito a x, a derivada parcial com respeito a y e a derivada parcial com respeito a z. Essas três variáveis não, perdão, essas três derivadas eu posso calcular. Então, é x, aí a expressão é x vezes e elevado a isso aqui. Aí, para x elevado a x menos y menos z. E aí, para você derivar isso aqui, é bom sempre relembrar dessa derivada aqui que eu vou escrever. Por exemplo, quando você quer derivar lá do cálculo 1, né? Quando você quer derivar e elevado a uma função, vamos supor que você quer derivar isso aqui. O resultado vai ser a derivada da função, a derivada do expoente, vezes e elevado a x, tá? Vocês podem lembrar disso aqui. Basicamente é o que a gente vai usar a ideia para fazer isso aqui. Então vamos lá, ó. df dz. Não é nem é df dz, né? Perdão, df dx. Daqui. Aí, no caso do x, eu tenho duas funções. Eu tenho o x vezes e elevado a alguma coisa. Aí é a regra do produto. Então, deriva a primeira. É lógico que eu estou fazendo assim, por exemplo, deriva a primeira. Eu não estou derivando direto, mas vocês podem derivar direto sem problema nenhum. Eu só faço assim para que fique mais claro. Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda, que eu não vou derivar ainda, eu vou só colocar assim. Ok, agora a gente vai derivar de fato, né? Por exemplo, a derivada do x com respeito a x, 1. Então, 1 vezes a exponencial ali, mais x, né? Repito aqui. Agora, a derivada da segunda é aqui que a gente vai usar, ó, essa coisinha que eu coloquei em vermelho aqui. Deixa eu ver se eu pego todo aqui na imagem. Ah, pegou aqui, ó. Tá vendo? A derivada do e elevado a uma função é a derivada do expoente vezes o... E aí eu repito. E aí, então, primeiro, qual é a derivada do expoente aqui, ó? Com respeito a x, a derivada desse expoente é 1. Quando eu pego aqui, calculo o d dx só disso aqui, vai dar 1, porque eu derivo esse, que dá 1, e os outros dois dão 0, porque as outras duas variáveis eu estou vendo como constante, então só dá 1. Aí vai ser 1, então, né? Que é a derivada do expoente, vezes o e. Assim. Tá? E para simplificar, como aqui tem E e ali tem E, eu posso botar o E em evidência, né? Para ficar mais bonito. Vezes 1 mais x. Tá? Ok? Aí eu faço agora a mesma coisa com as outras duas derivadas, né? Agora o d dy. Eu vou escrever a função aqui, lembrando que a função é... Z não, perdão. F de x, y, z. Só para não ficar subindo ali, porque é chato ficar sempre subindo a imagem. Agora eu quero calcular com relação a y. Aí, novamente, com relação a y, esse aqui é constante, o x agora. Então, quando for derivar ele, eu derivo simplesmente ele... Aí eu repito a constante, né? Só uma coisinha aqui. Lá no cálculo 1, você vê que tem uma propriedade, né? Que uma constante vezes uma função, quando eu derivo isso aqui,
Isso aqui é a constante vezes a derivada da função. Tem essa propriedade. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Como o x agora é constante, porque eu estou derivando em relação a y, eu simplesmente repito, porque ele é uma constante vezes uma função. A constante é o x agora e a outra função é a exponencial. E aí é a mesma coisa. Então, quando eu derivo aqui, vai ser, repito, x vezes a derivada com respeito a y da exponencial. Ok? E aí, por exemplo, qual é a derivada da exponencial? Novamente. Não. Aí repito aqui, né? Aí é a derivada do expoente aqui. Só que a derivada do expoente agora é menos 1. Porque eu estou derivando aqui, ó, de dy dx menos y menos z. E aí tudo que não é y vai zerar. Aqui é zero e aqui é zero. E isso sobra com a derivada do menos y, menos 1. Então, é a derivada do expoente vezes a exponencial, né? A derivada do expoente é simplesmente menos 1. E aqui eu efetuo, né? Menos x, fica muito apertado, né? Menos x vezes pronto. E aí tá feito aqui, a derivada com respeito a y. Tô conseguindo entender isso aqui? Sim, né? Aí aqui com respeito a z, eu vou deixar vocês fazerem, viu? Como exercício. Não tem. Ah, tá. Eu acho que eu coloquei z ali, foi f. Aqui é f, viu? É porque eu z aqui. Não, aqui é f. Aqui, ó. Eu tô deixando para vocês, não é porque é mais difícil, não. Né? É exatamente o mesmo cálculo dos anteriores. Ah, não, é. Aqui eu botei, pronto. Aí aqui a do z eu vou deixar para vocês, viu? df dz. Mas também é bem simples. É o mesmo cálculo da que foi feito com y, igual. Ok. Eu vou fazer a questão 10, que é envolvendo derivação implícita. Não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, derivação implícita. Se não lembrar também não tem problema não. Que é o seguinte, ó. Ele seja z, z é uma função, z é uma z de x, y. Isso significa, essa anotação aqui significa que o z é uma função que depende das duas variáveis, depende de y, depende de x. Sei lá, z, por exemplo, né? Isso aqui é uma função, z de x, y, ela depende das duas variáveis. Significa que na expressão dela, as duas variáveis estarão ali, né? Elas vão estar na expressão. Isso é a grosso modo, né? E aí, ela seja, né, satisfazendo. Vocês ouviram isso, né? Tô buzina aqui. Eita, povo chato. Então, é uma função que ela satisfaz essa condição aqui. X vezes, aliás, x vezes y vezes z mais z ao cubo é igual a x. E o exercício pede para expressar
expresse dz dx e dz dy em termos... Ah, estou gravando. Em termos de x, y e z. O que significa colocar em termos de x, y e z? É que quando eu for calcular a derivada, por exemplo, do x, o resultado vai, na expressão, quando eu calculo essa derivada, por exemplo, do x, né? O resultado vai ter alguma coisa, vai ter x, y e z na expressão. Basicamente é isso. Calculo e aí vai ter x, y e z lá na expressão. Mesma coisa com a derivada com respeito a y. Aqui eu vou fazer os dois, só para vocês verem. Mas assim, por exemplo, né, se eu pedisse, vamos supor o seguinte, se eu pedisse, aliás, não vamos supor nada, eu vou fazer logo direto, porque é o seguinte, nesse tipo de exercício, essa ideia que eu vou fazer agora, vocês podem fazer sempre. Toda vez que tiver alguma coisa com derivada implícita, a resolução é exatamente o que eu vou fazer aqui. E é uma técnica que vocês podem copiar. Qualquer outra situação vocês podem copiar e podem repetir, né, em outros exemplos que vão aparecer. Mas para que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, se a expressão fosse assim, imagine que no lugar desse, imagine que no lugar do cubo fosse, não tivesse o cubo, tivesse só o z, né? Só para que eu quero fazer uma coisa aqui. Imagine que a expressão fosse isso. Aí eu pedisse lá na prova para vocês, calculem a derivada parcial do x, perdão, a derivada parcial do z com respeito a x e a derivada parcial do z com respeito a y. O jeito mais fácil de fazer isso que eu estou pedindo é isolar o z, né? Você isolaria, colocaria em evidência aqui, né? E aí coloca a expressão assim e depois deriva, né? Calcula o dz dx e o dz dy. O problema desse exemplo aqui, ó, é que eu não consigo isolar o z. Como tem esse cubo, ok? Como tem esse cubo aqui, eu não consigo isolar o z. É colocar o z, tudo que é z de um lado, porque, tá vendo? Eu não consigo colocar em evidência, né? Como eu fiz aqui, ó. Aí eu consigo colocar o z de um lado e o resto do outro lado. Como tem esse cubo, eu não consigo fazer. Aí, a técnica que eu vou fazer aqui serve para esse tipo de situação. Quando você tem uma função que ela satisfaz uma condição, que nem essa, né? Satisfaz a igualdade, mas você não consegue isolar a função para derivar do jeito tradicional. Ok? Quando isso acontece, quer dizer que a função ela é implícita. Quando eu não consigo, digamos assim, isolar ela, né? Um jeito grosseiro de dizer quando a função ela é implícita. Ok? Então, como eu não consigo isolar o z ali da expressão, aí vocês devem fazer o que eu vou fazer aqui. Então, como é que eu encontro a expressão dela, né? Cadê? Aí vamos lá para a solução. Eu vou escrever a expressão, a condição. Qual é a condição? É y, x, y, z, mais z ao cubo igual a x. Então, é importante vocês entenderem a ideia, tá? Quando vocês não conseguirem isolar o z, é que é para fazer isso que eu vou... Na verdade, isso que eu vou fazer agora, você pode fazer sempre, mas mais ainda quando não dá para isolar. E aí, por exemplo, eu vou primeiro encontrar dz dx. Para encontrar dz dx, eu vou derivar, aí você tem que fazer deriva dos dois lados com respeito a x. Então, eu vou colocar aqui, ó, derive em x.
E aí você vai derivar tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Aí eu vou jogar a derivada aqui. Eu vou até mudar de cor. Vai ficar d dx. Tá? Então eu derivo dos dois lados. Eu coloco assim. A derivada dos dois lados com respeito a x. E aí agora eu vou derivar normal, né? Observe que nesse primeiro eu tenho duas funções, a x, y e a z. Aí eu vou usar a regra do produto. Eu vou só para enfatizar, eu vou só repetir aqui, colocando assim, tá? X, y, em parêntese, vezes z, só para ficar claro quem é a primeira e quem é a segunda que eu vou derivar. Pronto, agora eu vou usar a regra do produto aqui. Deriva a primeira, porque lembrando, esse z é uma função, tá? Aqui dentro tem x e y dentro do z. Então, deriva a primeira, que eu não vou escrever ainda, mas a primeira é o x e y, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aí a segunda, como é o z, uma função, eu simplesmente coloco a derivada dela, dz dx. Mais, agora a derivada do z ao cubo. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Esse z ao cubo, lembrando que o z, vou fazer uma observação aqui, o z é um z de xy, como eu falei. Isso significa que o z é uma função que depende das duas variáveis. Então, quando eu for derivar z ao cubo, eu tenho que derivar usando a regra da cadeia, que é o 3 desce vezes z elevado ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que o que está dentro aqui no caso é o z, e aí eu coloco a derivada dele. Em vermelho, mas tudo bem. E basicamente, eu não sei se você lembra do cálculo 1, eu acabei de escrever agora, né? Se eu quero derivar uma função elevada a um expoente, lá no cálculo 1, desce o expoente, né? Eu escrevi isso aqui agora, vezes a derivada do que está dentro. É a mesma coisa, porque o z aqui é uma função. E aí, ele sendo uma função, eu tenho que fazer isso. Deixa eu apagar isso aqui, esse negócio. Então, vamos lá. Isso tudo só para dizer que... Eu não sei, eu tô repetindo essas coisas porque eu não sei como é que vocês estão de derivada, né? Se vocês estão lembrando disso aqui. Mas aí a derivada do z ao cubo é 3z ao quadrado vezes dz dx. E aí, qual é a derivada do x? Agora, isso aqui é igual, né? A derivada do x com respeito ao x é 1. Ok? Aí agora eu vou derivar esse aqui, continuando, né? A derivada desse parêntese aqui, ó, com respeito a x, é simplesmente y, né? Porque o y é constante, é como se eu tivesse aqui x vezes 1, 2. Quando eu derivo isso aqui, vai dar 2. Ok? Então, a derivada do x vezes y é o y, simplesmente, vezes o z, que está ali, mais, aí aqui eu repito tudo. Aqui eu simplesmente repito, né? Vou fazer simplesmente é isolar o dz dx. Vou... Coisa chata. Voltou. Como eu falei... onde é que foi parar um lá no canto? Agora o que eu tenho que fazer é simplesmente isolar dz dx.
Aí esse aqui eu vou colocar do lado esquerdo, né? Então vai ficar x, y, dz dx. Eu vou colocar em evidência logo, né? E aí pronto. Dz dx é igual a 1 menos yz, xy mais 3z2. Ou seja, você colocou a derivada do z em termos de x, y, z. Ou seja, quando ela foi calculada, dá para colocar em termos. Em termos significa que vai aparecer na expressão x, y, z, tá? Então eu consigo calcular a derivada do x sem isolar a expressão, porque aqui nessa expressão aqui, ó, não dá para isolar o z, ok? Aí eu consigo fazer a mesma coisa com o y. Vamos lá. É a mesma coisa. Escrevo agora com x, y, z mais z cubo igual a x. Agora eu derivo em relação a y, aqui e aqui. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Eu vou colocar logo assim, tá? Aí aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Já vou derivar logo. A derivada da primeira com respeito a y é x. Então, deriva a primeira vezes a segunda, então é vezes z, mais a primeira, que é isso aqui, vezes a derivada da segunda, aí o z, a derivada dele é simplesmente dz dy, mais, aí a derivada do z cubo é o mesmo raciocínio, é 3z ao quadrado, vezes, só que agora eu coloco dz dy igual a, aí a derivada do x com respeito a y é zero. E aqui eu simplesmente isolo o dz dy, né? Eu coloco esse aqui do lado direito, coloco o outro em evidência. É menos xz, então é menos, né? Xz, xy, ok? Pronto. Então, toda vez que tiver derivação, ó, essa mesma ideia vocês podem usar na questão 13, tá? Vocês tentem ela. Ó, vocês podem também assistir o vídeo da engenharia civil, porque eu fiz exercícios diferentes lá. Aqui eu tô fazendo outros, alguns eu tô fazendo o mesmo, outros eu tô fazendo diferente. Que lá eles pediram alguns exercícios. Como vocês não estão pedindo, eu tô escolhendo
outros que eu não fiz lá, para que vocês tenham mais opção, né? Não sei o que eu faço aqui. Eu vou fazer esse aqui, ó. Questão 4 da página 187. Ele está dizendo assim: seja f contínua com f de 3 igual a 4, e aí seja eu defino uma função aqui, ó, g de x, y, z igual a integral de x mais y ao quadrado mais z elevado à quarta. O limite de integração superior é tudo isso aí, viu? X mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí a integral é f de t dt. Aí são 3 itens aqui. dg dx no ponto 1, 1, 1. Aí a letra B é dg dy e a outra é dg dz no ponto 1, 1. Como é que eu derivaria essa integral aqui, né? Vou repetir ela aqui, para a gente na resposta. Então, você tem uma função que ela é uma integral, né? Você tem uma função que ela é uma integral e você quer derivar essa integral. Só que eu não sei quem é a função que está aqui dentro, tá? Eu não sei quem é essa função aqui. Só que eu tenho que derivar ela. Aí, para poder fazer isso aqui, eu tenho que lembrar de um fato lá do cálculo 1. Se, por exemplo, lá no cálculo 1, se você tem uma função g de x, que é a integral de a até uma h, aqui em cima, f de t dt, a derivada dessa g é igual a f composta com h vezes a derivada da h. Tá? Então, se você tem uma função que, novamente, a expressão dela é uma integral de a, aqui a é um domínio, se pode dizer. Até um h de x, a derivada dessa função é essa função aqui, o resultado, né? Essa função composta com h vezes a derivada da h. É exatamente isso que a gente vai usar para derivar essa função aqui. Derivar essa g. Ok? Então, aqui, só usando essa ideia, dá para a gente calcular as três derivadas ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, a derivada da g com respeito a x
Usando aquela lógica, essa lógica que está aqui, ó, é o integrando, ou seja, a função composta com a h, que está ali em cima, né? Lembrando que, entre aspas, o que está fazendo o papel da h é essa função x mais y quadrado mais e quadrado. Então, aqui vai ser f composta com vezes a derivada da h, só que a derivada da h com respeito a x. Agora aqui eu vou fazer a da z, perdão, a da y, que é a mesma coisa. Então vai mudar o finalzinho ali. Por exemplo, dg dy é a f composta vezes a derivada da h. Só que a derivada da h agora com respeito a y. Agora, com respeito a z, é a f composta com h do mesmo jeito. Vezes agora a derivada dela com respeito... Passando caminhão aqui. Com respeito a z. Tá? Então, você pode calcular, dá para calcular as três derivadas ao mesmo tempo. Agora é só calcular cada uma separado. Eu vou calcular aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a, vamos aqui nessa primeira. Ok, demais. Então eu vou repetir a f disso tudo. Vezes. Quem é derivado agora dessa expressão aqui, com respeito a x? Como o x é que é a variável, esse é constante vai zerar. Esse é constante vai zerar. Então vai dar 1. Tá? Então é vezes 1. Agora vamos para a segunda. Mesma coisa, né? Repito f. Vezes 2. Vezes 2 não, perdão. Vezes a derivada agora dessa expressão com respeito a y. Aí aqui, ó, vai zerar. E esse zera. Só sobrou o y quadrado, aí a derivada dele é 2y. Aqui, faço a mesma coisa. Repito o f disso, né? Perdão, aqui não é x quadrado, é só x. Vezes. Aí agora qual é a derivada desse aqui com respeito a z? Tá vendo? Esse vai zerar, porque é constante. Constante zera. Só sobrou o z à quarta, aí a derivada dele é 4z ao cubo. Pronto. Calculei as três derivadas. Só que na questão ele pede a derivada nesses pontos aqui, ó. Então a gente tem que relembrar duas coisas, né? Primeiro, o exercício pede para calcular no ponto 1, né? Não, não trava não. No ponto 1, as três derivadas. E o f de 3 ele deu lá em cima. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. O f de 3 é 4, é um dado da questão. Então, basta a gente substituir x por 1, y por 1 e z por 1. E aí acabou. Por exemplo, ó. A derivada da g com respeito a x, y, z, nós calculamos, deu f
vezes um mais um não tem nada, né? Agora eu troco tudo aqui por um, tá? Para calcular no ponto 1. E aí, ó, vai ficar, observe que aqui vai ficar um mais um ao quadrado mais um ao a quarto vai dar 3, né? E aí aqui dá 4, né? Porque o f de 3 é 4 na questão. Agora eu pego as outras e faço a mesma coisa. Essa daqui vai ficar vezes 2y, né? Isso. Vezes 2y. Então, quando eu substituir por 1, vai ficar dg dx no ponto 1. Vai ficar f de 3 vezes 2, né? Aí o f de 3 é 4 vezes 2, 8. E agora a última. Aqui tem um negócio errado. Aqui é y, tá? E esse último aqui é z. Aqui do 4z cubo, né? E aí, quando eu substituir, aqui vai ficar f de 3 vezes 4. E aí, como f de 4 é 3, vai ficar... Perdão, como f de 3 é 4, vai ficar 16 aqui, né? Tá? Eu fiz uma outra questão lá na engenharia civil, mas eu usando essa mesma ideia aqui. Para não repetir, já que eu recomendo que vocês assistirem a aula lá também, para ver outros exercícios. Ok? Gente, vocês têm que revisar isso aqui, viu? Vocês deixarem isso aqui para o final, que isso aqui exige uma certa prática. Lá no cálculo 3, vocês vão ter que saber, já sabendo isso daqui, já vai começar de coisas que vai necessitar que vocês já saibam isso daqui. Por exemplo, para calcular uma integral dupla, só para fazer uma analogia, por exemplo, para calcular essa integral, sei lá, integral de A até B, não precisa de A até B, não. Por exemplo, ó, 1 menos x quadrado. Para resolver essa integral, o que você faz? Geralmente você usa a das variáveis x igual a seno de alfa, né? E aí resolve a integral. Mas, por exemplo, se a integral fosse dupla, travou de novo. Se a integral fosse dupla, uma parecida que nem essa daqui, não. Eita, bichinho, o negócio, esse bichinho aqui quando quer. Por exemplo, uma versão da integral dupla dessa integral, daquela ali, é essa aqui, ó. Para resolver essa integral aqui, vocês vão usar uma mudança de variável também, do mesmo jeito, parecida,
que é usando coordenadas polares. Eu falei aqui, né, coordenadas polares? Ou não foi nessa turma que eu falei? Falei, né? Vocês estão me ouvindo? Falei de coordenadas polares. Vocês vão usar coordenadas polares para fazer algo parecido. A internet desistiu, né? Internet chata. Você, para resolver essa integral aqui, ó, vocês vão fazer algo parecido, que nem essa daqui. E aí vocês vão ter que usar coordenadas polares, e aí na hora de mudar a variável, usa-se derivada parcial. Aí, quando vocês estiverem lá, vocês vão ver como é que faz. Mas ao mesmo tempo, nessa integral aqui, vocês vão ter que saber coordenadas polares e derivadas parciais. E derivadas parciais já só para começar a integral, entendeu? Então, essas coisas vocês têm que saber. Não dá para aprender derivada parcial lá na hora e depois, porque as coisas vão acumular. É uma disciplina que você já tem que saber muito cálculo 1 e muito cálculo 2 para se dar bem, porque é uma coisa arrastando e ainda tem que integrar, ok? Então não deixem para fazer de última hora, porque vocês não vão aprender. E o semestre já um já começa o outro, né, basicamente. Então logo em seguida vocês já vão usar isso aqui já direto nas primeiras aulas, tá? Ok, né? Não, eu ia apagar. Aí depois do cálculo 3 a disciplina é análise. Análise real. Mas vocês não vão pagar porque vocês têm que ter cálculo 3 para poder pagar. Aí esse semestre vai ter, eu não sei. Aí depende, né? Depende de como é que vai ser a demanda no outro. Porque geralmente ela vai ser só uma vez por ano. Cálculo 3 é o cálculo vetorial, que é a mesma coisa. Né? Não. Não, não, não. Teria... Cálculo vetorial eu já dei. Assim que eu cheguei aqui, eu dei ele 7 vezes seguidas. Eu não aguento mais esse cálculo. Teoria dos números, não. Quando eu estudava, era uma das disciplinas que eu mais gostava. Semestre que vem tem vetorial. Vetorial é uma disciplina que vocês podem pegar tanto na matemática quanto na engenharia civil, porque é a mesma coisa. Esse cálculo 2 também vocês podem pagar tanto aqui. Análise um tem. Eu que vou ministrar. Não, Deus me livre. Não quero nem saber de cálculo vetorial. Já ministrei várias vezes. Vai ser o Assis, ele é de boa. Sabe, provavelmente vai ser AD. Mas a AD tá com os dias contados. Vai, vai ter que voltar em fevereiro. Não, é porque o problema do cálculo vetorial é muito cálculo, é muita conta. Um exemplozinho, você gasta 2 páginas fazendo conta. É muito chato. Pois é, não tem como não ter AD, vai ser AD de novo. Não é AED, é algoritmo de estrutura de dados que tá falando. Ah, eu pensei que tinha trocado. Deixa eu ver se vai ter, se tá perguntando. Deixa eu só confirmar aqui. Não vai ter, pô, eu acho que vai ter. Eu Ah, olhei, já, você já olhou? Ah, já tá lá, né? já tá lá. Deixa eu dar uma olhada. Já sumiu aqui. É porque talvez tenha na computação. Eu acho que. Eu não, nem lembro mais. É tanta disciplina. Welcome. No.
Deixa eu ver. Vocês estão no segundo. Segundo misturado com o primeiro, misturado com... Eu já paguei uma cadeira do quarto. Então, Já tá... tá todo mundo assim. Ó, algoritmo estrutura de dados 2 vai ser Vinícius. Eu não lembro, eu acho que é Marcos Vinícius o nome dele. Vocês já tiveram aula com ele? Quinta, 10 às 12. não. Roberto Não, tinha dito que né? era ele também, eu acho que é ele só na CC, então. Só na... Onde é que tá o Roberto? Roberto aqui com laboratório de programação. Se tiver uma outra, é porque é na computação, porque eu não tenho o horário aqui das que eles vão ministrar da computação. Eu tenho só as da matemática que vão ser ministradas lá. Ei, Valdinez, o curso de matemática computacional não tem requisito não para a próxima cadeira? Pode pagar qualquer um, qualquer semestre? Ou tem alguma? Não, tem pré-requisito. Não, pode, que tem um menino que tava pagando o pool, que é lá do quarto semestre sem ter feito nem introdução. Ah, mas aí foi erro do sistema, ele estava pagando. O problema é assim, vocês não devem pagar, mesmo que aceite o SIGA, que ele está totalmente bagunçado, vocês não vão poder, por exemplo, pegar cálculo 3 se você não pagar cálculo 1. Não tem sentido, não tem sentido. Talvez até aceite, o SIGA está meio bugado. Entendeu? Mesmo que possa, que o SIGA aceite, não tem sentido vocês fazerem isso. Vocês mesmos vão se prejudicar. Na É, dúvida, vocês nas mandam e-mail cadeiras de para... matemática, eles têm pré-requisito. Agora, nas cadeiras de computação para nós, parece não ter pré-requisito. Na dúvida, se vocês tiverem, você só manda um e-mail para a coordenação, no caso para mim, né? Porque quando eu... coordenação, a mesma coisa para mim, mas é por e-mail para a coordenação, perguntando quais que vocês devem se matricular. E aí eu digo, matricula nessa. Porque às vezes vocês se matriculam, não é porque tá lá na tabelinha lá, né? Que é para vocês se matricularem nas disciplinas que estão lá. Porque vai aparecer todas, de todos os semestres, entendeu? E aí se vocês tiverem dúvida, eu não sei qual é que eu devo pegar. É só me enviar. Tem muito aluno que faz isso. Porque é muita disciplina. E aí fica aquela confusão toda. Vocês me mandam um e-mail e eu digo, essa aí. A recomendação, né? Tem um assim, pré-requisito que é a introdução à teoria dos números. Será que seria o ideal agora? Olha, eu acho que dá para pagar. Você já pagou a disciplina do quarto, já? Teoria dos números, acho que é uma que eu recomendei que elas, todas as do quinto, fossem à tarde. Todas serão à tarde, porque tem muita disciplina de manhã, e aí quem está meio, digamos assim, meio atrasado, vai poder pegar qualquer uma do quinto, né? Cadê o horário aqui? Aqui, ó. Teoria dos números, terça e quinta, de 2 às 16. Oi, Steve. Física? Qual é o de física que você está perguntando? Tem uma aqui, tem elétrica. Aqui tem o job, mas ainda não está decidido, porque eles vão, os professores da física, eles vão se reunir para decidir, né? Mas no outro semestre, no último que teve, foi o job. Eu botei ele aqui, mas eu não sei se vai ser ele, mas provavelmente vai ser ele. Não, você confundiu o Steve com o de física, né? Tá certo. Steve Jobs, né? Análise não, análise é porque tem que ter cálculo 3. Análise real, né? Você não vai poder pagar. Mas no outro semestre, talvez ela não é para aparecer, mas talvez eu coloque para ter, para que vocês não atrasem, né? Ou quem está com cálculo 3 já
Quem já pagou a cálculo 3 não atrasa. Teoria dos números. Como é que eu vou explicar? Não sei como é que eu te explico. Mas eu acho que eu não sei como é que eu vou dizer isso. Por exemplo. Eu acho que a melhor maneira de dizer é com um problema, né? Por exemplo, determine todos os naturais que satisfazem isso aqui, 2021, por exemplo. Imagina uma questão assim. Determine todos os números naturais que satisfazem essa equação. 2021 elevado a n mais n ao cubo mais isso. Tudo que envolve números naturais, números inteiros, é teoria dos números. Acho que é mais fácil dando exemplo. Ou então problemas envolvendo números primos. Todos os problemas em geral que envolvem números primos é em teoria dos números também. É uma disciplina muito boa. Eu gostei muito quando eu ministrei, não. Quando eu estudei ela, foi uma das que Isso, exatamente, teorema de Fermat. Tem um teorema de Fermat que aquele lá que você não tem equação, né? Aliás, isso aqui não tem solução para n maior ou igual do que 2, né? O último teorema de Fermat. Tem outros teoremas de Fermat, né? A elevado a P é congruente a P módulo. Gente, eu não lembro mais nada. Módulo P, eu acho que é isso. Uma coisa, vocês vão ver o que é congruência, esse negócio de divisão, divisibilidade, todas essas coisinhas aí, vocês vão ver em teoria dos números. O último teorema de Fermat, vocês já ouviram falar? Já acho que já teve até filme disso. O teorema ficou 200 e tantos anos sem solução, né? E aí, depois de muitos anos, um matemático da Alemanha resolveu. Mas não é, ele resolveu, não foi? Ah, resolvi. Ele usou várias coisas de outras tentativas que não deram certo. Lá, 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 lá. Voltou. Lá. Ah, vocês estão me ouvindo? E é porque vocês estão vendo o roteador atrás de mim, né? Voltou. Pronto. Então é só para dar tchau, né? Porque, pelo menos, o pessoal tenta fazer os exercícios, viu? Revisem esse que eu fiz, se vocês quiserem assistir a aula para sair com doutorado, quantos anos até lá? Tudo, você quer. Eu vou só parar a gravação, para o vídeo não ficar longo demais. Aí eu respondo. Eita, travou de novo. Meu Deus, coisa chata.